Enfim, hoje estou de volta. Talvez minha primeira postagem sozinho, não, talvez. Não, a primeira. Gostaria de trazer coisas novas para o Lito Black, já que o meu grandíssimo parceiro de todas, né, meio que não quer mais postar nada, não quer no gameplay, e eu não sou um exímio jogador. Eu, Lua, desistiu do mundo dos games, talvez o Lua me ajude em algumas creepypastas. Mas esse é o novo lance do Lito Black. Vão ter alguns poucos jogos, se alguém achar um jogo legal, assim, que não seja muito grande e quiser indicar pra gente, tamo aí. Porque, sabe, ver gente se ferrando, eu sei que muita gente gosta. Então, vamos começar com a creepypasta de hoje, do Logito Black. É sobre uma música Vocaloid chamada Alice of Human Sacrifice. Mas eu acho que é assim que se fala. E o link, para quem quiser ouvir essa música e ver a tradução, né, que eu vou pegar um legendado em português, quiser ver, para poder ver e vai ver as semelhanças entre um caso japonês que ainda nunca teve uns crimes estranhos, misteriosos do Japão, que não teve ainda nenhuma solução e ele foi arquivado, foi fechado, que aconteceu de 1998 a 2005. Aconteceu uma série de 5 assassinatos que não deveriam ter nenhuma relação entre si se não fosse por uma coisa. Uma carta que era deixada com a vítima para a polícia ver, que sempre estava escrito Alice. Escrito com sangue da vítima. Mó louco o cara, né? E poucas pistas foram encontradas e eventualmente o caso foi fechado, como eu disse. E aí aqui eu vou citar algumas informações de cada crime. Primeira vítima, que seria a primeira Alice, como foi colocado na música, foi Sasaki Megumi, uma moça de 29 anos, dona de um restaurante. Aqueles que a conhecem escreviam Megumi com um moço muito curto, minofiada, com os empregados. Então, era uma dona de negócio que era pesada, era severa. Porém, ela era conhecida aos clientes essa sua dedicação ao trabalho, excelente comida. Fora do trabalho, Megumi era muito sociável e ia muito certo. Era uma pessoa normal, como qualquer outra, social, com bom status. E depois de uma dessas festas, ela desapareceu. Megumi, naquele dia, decidiu voltar para casa a pé, numa festa, da festa que estava. E ela estava na casa de um amigo, apenas a uma quadra de distância. Que era legal, uma quadra de distância. Tudo bem, estava um tanto quanto bêbada para dirigir. Algumas pessoas tentaram oferecer carona para ela, só que ela negou. Megumi foi vista saindo da festa à 1 da manhã. E foi a última vez que ela foi vista. Então, você sai meio bêbado, você tem que andar uma quadra e você acaba sendo sequestrado. Você mostra qual é a sorte da pessoa nessa hora, né? E vamos continuar a história. Aí na manhã seguinte, um casal passeando pelo bosque, que ficava praticamente 1 quilômetro de distância da casa de Megumi, virou uma trilha de sangue e um caminho pouco usado do bosque. Curioso, o casal subiu a trilha e encontraram o corpo de Megumi. Ela foi esquartejada e seus membros foram empalados em galhos de árvores. E o casal chamou a polícia. Cara, eu sei, tô comentando demais sobre creepypasta, portanto, mas, velho, você vê uma trilha de sangue, você segue a trilha de sangue? Não, ninguém segue a droga da trilha de sangue. Porque você pensa, eu posso morrer. Eu não sou imortal, sabe? Mas tudo bem, né? Esse casal tava curioso e só por isso eles descobriram o que aconteceu. Pô, o cara manjava muito, hein? Pô, empalou em galhos das árvores. Esse cara merece um pouquinho do meu respeito. Aí a polícia, chama a polícia. Legal. Depois de ver os meus empalados, eu não sei bem o que eu faria. Eu pensaria, legal, foto, vídeo, selfie. Depois de tudo isso, dessa zoa aí, fazer, eu ia chamar a polícia. Sorte que isso não é no Brasil, porque senão, eita, o corpo ia estar em estado de decomposição. Continuando a história, aí os policiais foram quem encontrou a carta do baralho.
enfiada na boca de Megumi. Era um valete de espadas, com a palavra Alice escrito como mencionado anteriormente. E não havia nada de impressão digital, nem DNA na cena do crime. Havia vômito no local, mas a mulher do casal velocidade. É, tipo, meio normal, né? Uma mulher é meio sensível, aí você vê um cadáver empalado e... normal. Agora vamos para o segundo caso, que seria de Yamane Akio. Ele era um vocalista pouco conhecido de uma banda que não tocava em outros lugares além de bares. Seus amigos descreviam como uma pessoa carinhosa, que nunca levantava a voz para os outros fora dos palcos. Depois de sua morte, a banda acabou, não tendo coragem de encontrar um novo vocalista. Enfim, era uma pessoa normal, um vocalista de banda, uma banda pouco conhecida, mas porém tocava em alguns bares. E ele parecia uma pessoa tranquila e bem da paz. Pergunto, ele era vocalista de que tipo de banda? Tá, enfim, vamos continuar. Aqui foi levado seu apartamento em 11 de fevereiro de 2001. Tipo, ele sumiu nesse dia. Tudo bem, né? Os colegas de banda foram as últimas pessoas a vê-lo com vida, já que ensaiaram com ele mais cedo no mesmo dia. Legal isso, hein? Naquela noite, seu namorado foi visitá-lo e ficou surpreso em encontrar a casa vazia. Nos dias que seguiram esse fato, Akio foi dado como desaparecido e em uma busca por ele começou. A câmera de segurança do prédio mostrou uma figura encapuzada, entrando por uma porta lateral, sendo algum tempo depois, com um grande saco de lixo de formato estranho. Então essa pessoa misteriosa nunca foi encontrada e ninguém a vira pessoalmente no dia do sequestro. Acredita que esse homem seja o assassino, mas seu rosto nunca apareceu nas filmagens, então impossibilitou seu reconhecimento. Na semana seguinte, o dono do bar Yoshidas, onde a banda tocava constantemente, estava abrindo o local, quando se deparou com uma cena horrenda. Tipo, uma cena muito, muito estranha, muito, muito nojenta, para explicar o que é horrendo. Jogado sobre uma das mesas estava o corpo de Akio. Suas cordas vocais foram arrancadas de sua garganta. E ele havia levado um tiro na cabeça. Sua carta de Alice era um rei de ouros e foi encontrado em suas mãos juntamente com as cordas vocais. Cara, o dono desse bar deve ter ficado meio puto, porque era um cara que ele devia gostar, né? E outra também, cara, sujou a mesa, velho. Não cabia, mas outro método que deve ser com certeza elogiado. Porra, com as cordas vocais de um vocalista e deixou na mão dele, junto com uma carta. O cara mitou outra vez. Enfim, né, nós estamos aqui para dizer se o cara mitou ou não. Eu sou meio estranho, exatamente. Mas, enfim, são casos infelizes, né? Em que eu tô tentando tirar uma zoa. Que vamos rir pra não chorar, né, velho? Agora vamos pro terceiro caso. Kai Sakura. A adolescente Kai Sakura tinha uma vida toda pela frente. Né, eu acho que ela é uma adolescente, então ela tinha que ter uma vida toda pela frente. Tipo, será que ela ainda era virgem? Enfim, não sei. E sim, quem tá vendo esse vídeo, o canal vai ter creepypastas, tipo essa, que vão ser muito zoas, mas outras vão ser bem sérias. Mas essa aqui pode ser zoas, então boas. É tirado uma vida pra frente, né? Ela era uma garota doce, que era muito amada pelos seus colegas e parentes. Ela queria ir pra faculdade, se tornar uma designer de moda. Apenas uma semana para sua formatura no ensino médio, quando ela foi sequestrada. Aí, começamos a pensar, filha da putagem, né? Porra! Deixa a mina terminar o ensino médio, cara! Isso é sacanagem! Porque a mina tava lá bem de boas, uma semana, vou me formar, feito, vou me livrar dessa droga de colégio. Não, você não vai. O colégio te ganhou, porque eu te matei uma semana antes. O cara disse, chupa a sociedade, eu sou foda. Uma droga de uma sacanagem. E também vemos os motivos. O que ele fez com uma pessoa, você foi lá e empalou ela numa árvore.
Um vocalista tirou as cordas vocais. Então, uma pessoa amada pelos seus colegas e parentes, olha, dá para já imaginar o que vai acontecer. Mas isso mostra que ela é uma pessoa, digamos, entre aspas, famosa no colégio, bem popular, o que trouxe para ela talvez o seu fim. Porque ele só pegava pessoas que se destacavam, só que não muito. Não na sociedade em si, no topo, mas sim em pequenas franquias. Vamos continuando. Enquanto isso, a família dela tentou insistivamente, várias vezes, encontrá-la. E toda a cidade deu na busca pela garota perdida. Seu corpo foi encontrado 2 dias depois, enterrado numa cova rasa. Não parecia que o assassino queria escondê-la. Pelo contrário, ele marcara a cova com uma carta Alice dela, uma rainha de paus. Bom, enfim, a carta estava presa por um palito no topo da cova. O corpo de Sakura, fora horrivelmente mutilado, os olhos dela foram arrancados do corpo, a pele esfolada e a boca cortada. Uma coroa havia sido costurada à sua cabeça, provavelmente enquanto ainda estava viva. Nenhum crime sexual foi cometido, tanto pré quanto pós-morte. Cara! Eu disse que dava pra esperar alguma coisa. Uma garota boa, assim, dos colegas, que devia ser bonita. O que o cara fez? O cara imitou outra vez. Obviamente, uma garota linda, fofa, meio fraco, mas, tipo, cara, esse nego mitou muito. Porque, meu Deus, cara, ele mutilou, ele tirou os olhos do corpo, esfolou a pele para mostrar que não havia mais beleza lá e cortou a boca. E costurou uma coroa na cabeça dela. Incrível! Os médicos dizem que isso provavelmente enquanto ainda estava viva. E o cara não estrupou ela. Pô, cara! Aí sim tu me racha, né, velho? Tu faz todas as coisas lá e pai, não estupra. Isso também traz um pouquinho de respeito a você, mas tipo, deixou a mina morrer virgem, cara. Não sei se ela era virgem não, mas tudo bem, né? Vamos colocar assim. Mas, pai, enquanto tava viva, cara, patifaria. Tá. Juntamente com o corpo de Sakura, havia um bilhete, escrito em uma letra ilegível. Ilegível. Digamos que alguma coisa dava pra entender, outras não. Era uma coisa muito ruim. E continha frases muito desconexas. Não tinha conexão nenhuma. Algumas impossíveis de ler. Uma delas era: a morte é um sonho distorcido. E a outra era: ela vai sempre comandar. E aqueles que morrem são os sortudos. Era alguma das frases que estavam escritas, entre outras. Tentaram reconhecer a letra do sino, mas sem sucesso. Olha, esse cara tem meu respeito. Literalmente ele tem meu respeito. E ele ainda deixou um bilhetinho legal. Tipo, a morte é um sonho distorcido, ela vai sempre comandar. Aqueles que morrem são sortudos. Faz um certo sentido. Agora, na minha opinião, o pior caso, porque F de pesagem. Oshiro, Hayato e Hina. Desculpe se eu não estiver acertando a pronúncia. Eu, infelizmente, não sou japonês. Tá, esses dois foram as últimas vítimas. Seriam 5, porque eles valem como... Mas no coisa eram 4, porque eles valem como 1. Mas nesse caso eram 2. Hayato e Hina eram irmãos, e muitos próximos. Pra ver, irmãos. Hina era a irmã mais velha, e era muito teimosa. Seu irmão mais novo, Hayato, era muito esperto. Até pularam uma série na escola, ficando na mesma sala que sua irmã. Os dois raramente brigavam, ao contrário de outros irmãos da mesma idade que eles. Tradução: eram 2 irmãos praticamente perfeitos. Um gostava do outro, não brigavam, quase. Então eles eram muito próximos e muito maturos. Os dois foram encontrados mortos em suas camas em 4 de abril de 2005.
A causa da morte foi uma injeção letal. A janela do quarto estava aberta, e deduziu-se que o assassino invadira a casa em silêncio o suficiente para cometer o crime sem acordar os dois, saindo da casa logo em seguida. Cada criança segurava uma carta de as de copas, que ao serem colocados lado a lado formavam a palavra Alice. Cara, que depisagem, olha irmãos, cara. Provavelmente crianças, né? Por estar no mesmo quarto. Então, cara, não cabia essa, velho. Mas, obviamente, ele imitou, porque ele melhorou muito, ele não foi chamativo dessa vez. Entrou no quarto, devagar, tranquilo, injeção, menos foi indolor. Ao menos isso ele fez. Mas, bem sorrateiro. Ainda aqui diz que uma pegada lamacenta foi encontrada no carpete, mas estava tão danificada que foi impossível identificá-la. Essa foi a única pista fora a carta encontrada no local do crime. Um ano mais tarde, a mãe de Hayato Hina cometera suicídio por causa da depressão. O pai deles, que ainda está vivo, faz terapia extensiva para superar a morte de toda a sua família. Até esse momento, ele se encontra em depressão profunda, sendo fortemente medicado. Eu não sinto pena das crianças tanto, mas eu sinto pena do pai, porque, cara, você vê seus filhos serem mortos, um tempo depois, sua mulher se mata, e você sabe que suas mulheres e seus filhos estão mortos e você está sozinho. Sendo que você amava muito eles. Esse cara é forte. Se ele realmente não tiver morto nesse momento, que eu não pesquisei bem, por não saber em si o nome do cara, mas eu vou tentar, porque depois eu posso trazer mais informações para vocês, se vocês quiserem. Porque, coitado, né? Infelizmente. Tá, agora vamos falar um pouco sobre mais consequências do que seria isso. E também o encerramento, o porquê, ligar aos pontos de tudo isso. Um pouco depois da morte dos irmãos Oshiro, um homem chamado Suzuki Yuto foi preso pelos assassinatos. Ele era um vagabundo com problemas mentais, que dizia não se lembrar onde estava no momento dos assassinatos. O mais absurdo de tudo é que ele foi encontrado usando o casaco que pertencia a Yamane Akio. Um pouco de sangue que havia na manga deu o resultado positivo, que era de Akio. Então eles acharam um homem chamado Suzuki, Yuto, que era um vagabundo com problemas mentais. Até aí faz sentido. Até esse momento. Yuto, que estava desesperado a esta altura, declarou que um demônio negro sem rosto havia lhe dado o casaco. Bom, nessa hora você pensa, por que ele estava na rua? O crack, né? Mas tudo bem, porque ainda teve isso. Yuto foi liberado quando um abrigo de sem-teto diz que Yuto ficará por lá na noite do assassinato de Sakura. Sakura ou Sakura, não sei. Como o abrigo ficava longe da casa de Sakura ou Sakura, não havia como Yuto cometer o crime e voltar para o abrigo sem ser notado. Aí vocês perguntam, um demônio negro sem rosto. Opa! Morte? It's you? Porque... louco isso, no mínimo. O cara podia ter sob efeito de drogas. Com certeza, mas alguém, o assassino me entregou um casaco. O cara tem que pensar, foi de graça. Tá bom? Porque ele ficou ao menos uns aninhos, cara. Bastante. Tipo, ele ficou ao menos uns 4 anos com aquele casaco. Então ele tá bem. Aí, em 30 de abril de 2008, o produtor conhecido como Yugami P colocou sua primeira música no site Nicovideo. É um site japonês de vídeos. Chamado Hitobashira Arizu. Traduzido livremente como Alice of Human Sacrifice. Alice do Sacrifício Humano. Acredita-se que essa música foi baseada no caso Alice. Contada a história de um sonho que atrai as pessoas para o seu mundo e depois conta a história de cada Alice. Agora vamos colocar algumas relações que tiveram com cada assassinato. A primeira Alice, dublada por Meiko,
foi presa em um bosque, que foi onde o corpo de Megumi foi encontrado. Né? Bosque. A segunda Alice, dublada por Kaito, era um cantor que levaram um tiro de um homem louco. Dá pra ter várias e várias coisas se conectando. A terceira Alice, dublada por Hatsune Miku, era muito amada, virou rainha do país e foi possuída por um sonho distorcido. Rainha, coroa, se tu notar, tem um certo sentido. A quarta Alice, dublada por Kagamine e Len, era um casal de gêmeos, considerados apenas uma Alice. Eles eram descritos como uma irmã mais velha resistente, que diria como teimosa, uma pessoa resistente, e um mais novo inteligente, um cara muito inteligente. Também falava que eles ainda precisavam acordar, com possível referência ao fato de que ambos morreram enquanto dormiam. As cartas encontradas com os corpos foram mencionadas. Yugami nunca disse nada sobre seu vídeo ter relação com os assassinatos, mas todos acreditam que sim.